Oi, pessoal! Nossa aula de Dentística 2 de hoje é sobre diagnóstico e planejamento em dentística odontograma. Essa aula é muito importante, porque eu vou explicar para vocês sobre o preenchimento da nossa ficha clínica. Vocês vão ver que são muitos detalhes e muitas informações. Assistam quantas vezes for necessário, para vocês poderem observar todos esses detalhes que estão lá no preenchimento da nossa ficha clínica. Os objetivos da aula são saber realizar diagnóstico e planejamento em dentística, realizar o planejamento correto do odontograma, visando atendimento clínico, confidencialidade das informações a ele confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. Então, vamos à aula. Aqui apenas um exemplo, essa imagem do pessoal do 8º período no estágio do sistema de saúde. O atendimento está sendo na unidade de saúde Jundiaí, uma fase que vocês mais adiante vão ter. Em todos os tipos de atendimento, quer seja em um consultório particular, na clínica da Unievangélica ou no serviço público, precisamos estar documentados através de uma ficha clínica, onde vamos colher todas as informações dos pacientes e mantê-las sob sigilo profissional. Precisamos estar respaldados para qualquer eventualidade que possa acontecer. Não basta preencher a ficha clínica de qualquer jeito, mas ela precisa estar completa, a caneta e com as devidas assinaturas para ter validade perante a justiça. Como vocês já sabem, aqui estão algumas folhas do nosso prontuário, cada qual com as suas informações necessárias. Em primeiro lugar, como vocês já sabem, a parte da anamnese e do exame físico intra e extrabucal. Conferidos pelo professor da área de diagnóstico, vocês vão fazer o periograma, a profilaxia e dar as orientações sobre a técnica de higiene bucal, embora na nossa sigla, que consta na lista de procedimentos, é chamada de THO. Realizados esses procedimentos, vamos anotar no prontuário, na página de tratamento realizado. Comece anotando a data completa, dia, mês e ano. Muitos não colocam ano, mas também é uma informação muito importante. O nome do procedimento realizado, o código, né? Em cada box de atendimento, vocês vão encontrar uma lista fixada que tem os nomes dos procedimentos com seus devidos códigos. A assinatura do aluno que está operando precisa de ser legível, não pode rubricar. Então, nós precisamos saber quem que está atendendo o paciente nesse determinado dia com esse determinado procedimento. Nós vamos pedir para o paciente assinar e o professor orientador dessa área, de cada área que vocês vão anotar o procedimento, também vai ter a assinatura do professor. Coloquei aqui outros procedimentos para vocês verem que eu tive o cuidado de colocar praticamente um por linha. Agora, esse último procedimento, profilaxia e THO, como normalmente eu pus aqui o meu nome, normalmente o professor da dentística que assina. Então, vocês podem colocar ele numa linha só, mas não esquecerem dos dois códigos, que são códigos diferentes. Se por acaso o nome for muito grande, é melhor escrever um em cada linha. Mas se couber, vocês podem colocar numa linha só. Vocês vão observar que, em se tratando desses procedimentos, alguns nós temos siglas, né? Que vocês vão poder olhar na lista que está fixada em cada box. E aí vocês, para não precisar de escrever o nome todo do procedimento, que às vezes é muito grande, vocês podem colocar apenas a sigla. No caso aqui, que eu já tinha falado antes, THO, que é a técnica de higiene oral. Então, essas siglas podem ser utilizadas, como eu já falei, para não precisar de escrever o nome completo do procedimento. Então, não tem problema.
Sobre as radiografias, normalmente quem indica é o professor da área de diagnóstico. Nem sempre será pedido o exame completo periapical com as interproximais, ou seja, um check-up odontológico. Então, o professor que vai indicar. Às vezes o professor está muito corrido, tem muitas anamneses para ele conferir, a gente dá uma ajudinha e vai lá para ver quais as radiografias vão ser necessárias. Mas normalmente é o professor do diagnóstico. A radiografia panorâmica ela é feita de praxe, mas lembrem-se que ela dá apenas uma visão geral dos dentes e das estruturas relacionadas. Se nós queremos detalhes, nós precisamos de tirar aquela radiografia específica. Normalmente, nós pedimos as radiografias interproximais, que elas são as ideais para diagnósticos de lesão de cárie e para avaliarmos a adaptação das restaurações nas proximais, nesse caso aqui dos dentes posteriores. Então, normalmente pedimos as radiografias interproximais posteriores. Para indicarmos radiografias periapicais, nós precisamos observar algumas evidências clínicas, como, no caso de dentes, vocês estão vendo aqui, bastante destruídos, né? Nós precisamos da radiografia para ver se tem como esse dente ser aproveitado ou se precisa ser extraído. Dentes que têm tratamento endodôntico. Claro que às vezes a pessoa não vai saber o que é tratamento endodôntico. A gente pergunta, você sabe se já fez algum tratamento de canal? Que é a linguagem que a pessoa entende. Então, às vezes ela fala, fiz um canal desse dente aqui, daquele ali. Então, já nos ajuda a indicar também essas radiografias específicas. Então, nós vamos observar se o tratamento está satisfatório ou se ele precisa ser refeito. Só a radiografia periapical que vai nos dar essa informação. Continuando a anotar na folha de tratamento realizado, da mesma forma, observem a data completa, o procedimento realizado, o código, a assinatura legível do aluno que está operando, a assinatura do paciente e do professor da área. E assim, nós fizemos mais anotação agora das radiografias. Então, estamos seguindo o tratamento do paciente. Alguns pacientes chegam até nós com alguma queixa e, dependendo de qual ela é, nós podemos intervir antes de iniciar os procedimentos operatórios propriamente ditos. Essa etapa é chamada de adequação do meio, que, dependendo do caso, pode envolver outras áreas. Através dessa etapa, nós vamos restabelecer o conforto e o bem-estar ao paciente. O primeiro exemplo de adequação do meio é fazer o selamento das cavidades abertas, muitas vezes queixas dos pacientes que reclamam de sensibilidade. Para fazermos uma restauração provisória, nós precisamos observar as radiografias verificando a profundidade das cavidades. Se tem uma cavidade duvidosa que talvez possa a lesão ter chegado até a câmara pulpar, nós não podemos fechar essas cavidades. Então, precisa de muita avaliação clínica e radiográfica para decidirmos no selamento das cavidades abertas. A escavação em massa é quando removemos a dentina amolecida das cavidades abertas com uma cureta ou colher de dentina, ou seja, não usamos nenhum tipo de instrumento rotatório, nenhuma broca. Sem anestesiar o paciente, também não vamos anestesiar para fazer essa escavação. E depois nós vamos fazer restaurações provisórias ou selamento provisório das cavidades, que pode ser com cimento de óxido de zinco e eugenol ou cimento de ionômero de vidro restaurador de presa química. Então, nós vamos ver aqui nessa marca comercial o R de restaurador e um ionômero que seja de presa química. E no caso, o isolamento do campo operatório é relativo. Aqui nós temos exemplo de um selamento dessas cavidades, depois de removida manualmente a dentina amolecida, restauradas provisoriamente com cimento de ionômero de vidro. Além de melhorar a sensibilidade,
por cobrir a dentina exposta, também colabora para restabelecer a saúde gengival, que nesse caso, pelas cavidades serem próximas à gengiva, a gengiva se encontra bastante inflamada. E aqui está o nosso material, o ionômero de vidro químico, de presa químico, restaurador. Lá, mais uma vez, outra marca comercial, o nosso R, indicando que é o restaurador. Outro caso de adequação do meio, com a remoção da dentina amolecida sem anestesia e depois o selamento provisório também com ionômero de vidro restaurador de presa química. Então, mais uma vez, uma cavidade próxima da gengiva, inflamação gengival, enquanto até chegar aos procedimentos desse dente, já vai estar com a sensibilidade melhorada e restabelecida a saúde dessa gengiva. Mais um caso, dessa vez selado provisoriamente com cimento de óxido de zinco eugenol. A gente pode observar que a massa fica com aspecto mais esbranquiçado, então esse dente teve essa cavidade selada provisoriamente com cimento de óxido de zinco e eugenol. De repente, pode surgir algum caso clínico que, quando nós analisamos a radiografia, podemos ver que a profundidade da lesão cariosa está bem grande, com proximidade da câmara pulpar. Então, nós podemos observar aqui a profundidade da lesão cariosa já próxima da câmara pulpar. Assim sendo, a nossa adequação vai ser um tratamento expectante, que vocês já viram na aula de proteção do complexo dentino pulpar. Nós não podemos simplesmente ignorar essa situação, que normalmente vem acompanhada de sintomatologia dolorosa. Então, o tratamento expectante é também um exemplo de adequação do meio. E isso vai levar, além do conforto para o paciente, nós vamos paralisar esse processo para ver se conseguimos que essa polpa se restabeleça, para não ter necessidade de um tratamento endodôntico. Então, nós vamos sim fazer um tratamento expectante. Outra forma de adequação do meio é fazermos o recontorno e o repolimento das restaurações já existentes. Lembrando que esse procedimento só é realizado se a restauração tem condições de permanecer. Então, nós vamos observar clinicamente e radiograficamente. Se essa restauração tiver pequenas desadaptações, pequenos defeitos, nós vamos sim fazer o recontorno e repolimento, ao invés de pedir a substituição dessas restaurações. Mas se clinicamente ou radiograficamente nós já vermos que há necessidade de substituição, então nós vamos pular esse dente aí, nós não vamos fazer o recontorno e o repolimento, porque seria uma perda de tempo, já que a restauração mais adiante será substituída. O recontorno e o repolimento das restaurações tem o objetivo de corrigir margens defeituosas e melhorar a lisura superficial da restauração. Nós vamos deslizar um instrumento manual nas margens das restaurações para detectar defeitos. Pequenas desadaptações podem ser corrigidas. Claro que, mais uma vez eu falo, nós precisamos analisar as radiografias para vermos se há cáries secundárias envolvidas com as restaurações. Caso haja lesões cariosas ou fraturas ou desadaptações maiores, vão necessitar substituição. E por isso nós não indicaremos o recontorno e o repolimento. Então, nós estamos vendo aqui um caso da restauração mostrada pela vestibular. O instrumental detectou um excesso, então depois do recontorno e o repolimento, fica pronta aí a nossa restauração com mais um tempo para ela ficar ainda permanecendo na boca do paciente. Vamos olhar agora algumas imagens de restauração. Essa mostra uma restauração de amálgama na oclusal e na vestibular. Clinicamente, estão satisfatórias.
Se na radiografia não tiver nenhuma imagem suspeita, podemos apenas repolir sem necessidade de indicar a substituição dessa restauração. Essa outra imagem mostra 3 restaurações, 2 de amálgama, aqui no primeiro pré e no primeiro molar, e uma de resina composta no segundo molar. Igual ao caso anterior, se radiograficamente não encontrarmos nenhum dado suspeito em relação ao dente que tem a restauração de resina composta, nós podemos apenas melhorar o polimento dessa restauração. Agora, olhando as 2 restaurações de amálgama, vocês podem ver que estão desadaptadas e com fraturas. Nesse caso, essa desadaptação é ao longo da margem, não tem mais como repolir e fazer um recontorno. E sim, nesse caso, nós vamos precisar indicar a substituição de ambas. Isso, claro que nós não vamos repolir, porque seria trabalho perdido nessas 2 restaurações que já estão indicando clinicamente que precisam de substituição. Mais uma imagem que mostra uma restauração de resina composta aqui na oclusal desse molar. A princípio, vocês vão olhar clinicamente e vão querer substituir essa resina, porque a cor não está boa, está sem escultura, mas saibam que só esses dados não indicam substituir uma restauração. Nem preciso lembrar que nós temos que avaliar a radiografia. Aqui na aula que estou mostrando para vocês, nós estamos levando em consideração apenas aqui a imagem clínica. Voltando à restauração de resina, no caso de dentes posteriores ou em regiões não estéticas anteriores, ou seja, região palatina dos dentes anteriores, nós vamos tentar, pelo menos, protelar o máximo possível a substituição da restauração. Quando envolve estética, vai ter sim a necessidade de intervir. Nenhum paciente vai querer ficar com a restauração com manchas ou desadaptações que apareçam na região, principalmente na vestibular, na proximal de dentes anteriores e principalmente os superiores, que são os que aparecem mais. Mas vocês sabem que cada vez que substituímos uma restauração, por mais cuidadosos que nós somos, estrutura dentária também é desgastada. Essa resina está evidente, mas porque o dente está seco. Com a película de saliva por cima dele, a resina já não ficará tão aparente na restauração. Então, faremos apenas um repolimento. Se for caso realmente que envolve a estética, aí sim nós vamos ter a necessidade de intervir. Outra imagem com a restauração de amálgama, vocês podem ver desajustada, fraturas em toda a margem da cavidade. Nesse caso, indica uma substituição. Então, nós não faremos o repolimento e o recontorno. Da mesma forma, seria perda de tempo, já que a restauração vai necessitar da substituição. Relembrando agora rapidamente, o acabamento e o polimento das restaurações de amálgama é realizado com brocas multilaminadas em baixa rotação. Já vem esse kit, vocês já compram esse kit, né? Nós temos também as pontas de borracha abrasiva, que são da granulação. Vocês vão utilizar com granulação decrescente, da mais granulosa para menos granulosa. E, por último, vocês vão utilizar uma pasta para polimento. Essa pasta, esse branquinho aqui, ela pode ser do próprio óxido de zinco, do nosso cimento, misturado o pó do óxido de zinco com um pouquinho de álcool ou água, e fazemos uma pastinha. E tem também algumas marcas comerciais que já vêm o pó próprio para polimento de amálgama, então nós também vamos adicionar ou um pouquinho de álcool ou um pouquinho de água para fazermos a pasta. E aí utilizamos a escova de Robson esfregando lá naquela cavidade. E o resultado final nem sempre é esse, tá? Mas depende muito, depende do tipo
de liga que foi utilizado, depende de como estava a degradação dessa restauração, né? Mas a gente já conseguindo diminuir aquela desadaptação das bordas, nós já vamos conseguir uma sobrevida para essa restauração. Para resinas compostas, vocês lembram lá da aula que eu falei para vocês sobre instrumentos? Nós temos as pontas diamantadas finas, extra finas, mostrando, utilizando aí no dente. Nós temos também, olha lá, as lâminas. Então, essa aqui são as brocas carbide, como tem muitas lâminas, são as multilaminadas. Então, mostrando também as imagens, elas passando lá nas restaurações para esse acabamento. Nós ainda temos as pontas de borracha abrasiva, que também utilizamos em granulação decrescente. E, por fim, os discos de polimento. Aqueles com abrasivos e também para o polimento final nós temos os discos de feltro, mostrando, passando aí no dente. Então, com isso, nós podemos fazer o repolimento e o recontorno tanto das restaurações de amálgama quanto das restaurações de resina. Lembrando que nós vamos apenas fazer esse procedimento se a restauração ela vai permanecer na boca, se ela está satisfatória. Para isso, nós precisamos de observar clinicamente e radiograficamente. Se ela tiver algo que a condene, que precise de substituição, então nós não vamos fazer esse procedimento naquele determinado dente. Vamos fazer realmente no dente que precisa ser, que pode ser melhorado e que ele ainda vai permanecer na boca, essa restauração, por mais algum tempo. Nós temos outras formas de adequação do meio, que vou apenas exemplificar para vocês. Raspagem periodontal é um outro tipo de adequação que nós podemos ver. Algumas vezes o paciente chega para iniciar tratamento com a situação como essa. Bastante cálculo dental. Nesse caso, não há como prosseguir com as radiografias, exame clínico, odontograma. Por isso, uma raspagem inicial para adequação do meio é indicada pelo professor da área de periodontia, permitindo assim prosseguir com os procedimentos. Muitas vezes nós observamos paciente que tem muito cálculo, vai nos atrapalhar de fazer o nosso exame clínico. Então precisa ser feita uma adequação do meio, no caso, uma raspagem periodontal inicial para nos permitir anotar os dados que tem nos dentes. Exodontias e algumas situações clínicas particulares podem ser indicadas como adequação do meio, devidamente avaliadas pelo professor da área. Às vezes nós temos casos de dentes que estão muito destruídos, não tem condição de ser realizado um tratamento endodôntico por quaisquer motivos e precisam ser extraídos. Muitas vezes eles já vêm com dor, outras vezes são nichos para ficar acumulando restos de alimento, inflamando gengiva. Então, quando acontece um caso desse, o professor da área de cirurgia vai observar o caso e vai indicar se pode ser realizada essa exodontia como adequação do meio. Acesso endodôntico. Eventualmente, vai precisar ser feito como adequação do meio. Vocês observem aqui. De repente, o paciente chega numa situação dessa, não é paciente de urgência, é paciente normal de clínica. Então, já está com dor, não tem como a gente prosseguir sem levar o bem-estar a esse paciente. Então, muitas vezes, nós vamos precisar de fazer essa adequação do meio, que é um acesso endodôntico. Então, vamos remover a polpa coronária e o professor da endodontia que vai explicar como é feito. Assim como na área de cirurgia, esses procedimentos também vão ser avaliados e indicados pelo professor da área de endodontia. Voltando à nossa folha de tratamento realizado, vamos anotar os procedimentos. Começando pela data completa,
dia, mês e ano. Vou falar todas as vezes para vocês lembrarem que tem que pôr a data completa. No caso, o número dos dentes, tem o espaço aqui, a coluna para colocar o número dos dentes, o procedimento que foi feito, no exemplo aqui é o selamento das cavidades, o código, a assinatura do aluno que atendeu, a assinatura do paciente. Já colocamos, vamos supor que na mesma sessão foi realizado o polimento. Então, nós anotamos aqui, da mesma forma, a data, tudo outra vez. O procedimento polimento. Vocês viram que aqui eu coloquei entre parênteses o número dos dentes. Às vezes, são muitos dentes e não cabe nesse espaço. Então, nós podemos, dessa forma, fazer assim também, colocar entre parênteses na frente do procedimento que nós fizemos, senão fica muito apertado. Não esquecer o código, o aluno assina de maneira legível, não rubricar, o paciente e o professor vai assinar. Então, tá tudo certo. Estou repetindo isso para ficar bem fixado e não esquecerem de nada, senão nossa ficha vai ficar incompleta. Vencemos essa parte. Agora é hora de irmos para o odontograma, que é um formulário utilizado nos atendimentos odontológicos, onde é descrita a situação de cada elemento dentário e o que será necessário realizar. Para isso, nós utilizamos nossos instrumentos para exame clínico: sonda exploradora, espelho bucal e pinça clínica. E, claro, a luz para iluminar as regiões que nós vamos observar. Ainda usamos, para preencher nosso odontograma, lápis ou lapiseira, borracha, radiografias que já foram realizadas, a nossa visão clínica e as canetas de cor vermelha e verde. Lembrando que nesse momento já foram realizados todos os outros procedimentos já falados. As anotações, inicialmente, vocês vão fazer a lápis e depois vocês vão passar a caneta só depois que for conferido pelo professor. Então, fica a dica. Não vamos iniciar a caneta. Lembrando de fazer a lápis, depois que o professor conferir, aí sim nós vamos passar a caneta. A marcação é feita em um diagrama, observando-se cada elemento dentário do paciente e anotando de forma padrão. A partir dele pronto que nós vamos fazer o plano de tratamento. Essa imagem é do odontograma do nosso prontuário, onde nós vamos fazer as anotações. Aqui nós temos uma visão ampliada do odontograma. Olhem aqui também as faces dos dentes. Precisamos de observar para não marcar na face errada. E nós vamos precisar observar quando nós formos fazer as anotações, como eu já falei, para anotar na face certa. Uma dica, pelo menos mais no início, para vocês não errarem, é essa aqui. Façam os traçados dividindo os quadrantes e escrevam o número dos dentes, para não marcarem errado. Vocês vão ver que, principalmente no início, é bem complicado. Vocês vão demorar muito a fazer esse odontograma. Se vocês já lembrarem de dividir os quadrantes e colocarem os números dos dentes, vai facilitar alguma coisa para vocês. Eu tenho certeza, se vocês fizerem isso, vocês vão ver. Para iniciarmos a marcação, nós precisamos seguir uma sequência lógica. Nós não vamos iniciar pelo incisivo central, vamos passar para o segundo molar superior, vamos no incisivo inferior, voltamos para o pré-superior. Não. Nós precisamos seguir uma sequência lógica. Como padrão, nós vamos começar no primeiro quadrante, mostrando aqui, que é do lado superior direito do paciente, no último dente presente. Nem sempre é o 18. No último dente que tiver nesse quadrante do paciente. Vamos seguir
para o segundo quadrante, seguindo para o terceiro e finalizando no quarto quadrante, do lado inferior direito do paciente, no último dente presente na boca. Então, não vamos fazer confusão. Não vamos pular dente, começar no superior, passar para o inferior e para o superior de novo. Então, vamos seguir nessa sequência para não esquecer nenhum dente, para ficar numa sequência lógica. Fica mais fácil de fazermos assim. Agora, nós vamos passar para exemplificar algumas situações clínicas. Por exemplo, que nós vamos anotar na cor verde. Lembrando que no início vocês vão anotar a situação de lápis e vão escrever verde, vermelho, para saber depois, quando forem passar limpo, qual é a cor que vocês vão marcar. Então, primeiro nós vamos ver situações para marcar de verde. Por exemplo, ausência de dentes. Restaurações satisfatórias que vão permanecer na boca. Outras. Restaurações de resina que estão satisfatórias, que aqui vocês quase não observam. Tratamentos endodônticos que estão satisfatórios, não vai se precisar mexer. Coroas, que vocês muitas vezes confundem, tem que chamar a gente, né? Isso aqui são coroas de porcelana. Então, quando as coroas estão satisfatórias, que são chamadas próteses fixas, também serão anotados de verde. E agora, situações de vermelho. As situações que nós vamos anotar em vermelho são aquelas que nós vamos precisar intervir. Então, vamos ver. Restaurações de amálgama, nesse caso aqui, insatisfatórias. Vai precisar ser substituída? Nós vamos anotar de vermelho. Dentes que vocês podem ver aqui na setinha, olha aqui, fratura longitudinal. Esse dente não tem jeito mais para ele, precisa ser extraído por causa dessa fratura, está comprometido. Então, essa situação que vai precisar ser realizada, essa extração, também vai ser anotada de vermelho. Ainda de vermelho, a canetinha vermelha aqui para vocês lembrarem. Restaurações a serem realizadas. Olha aqui a lesão de cárie. Nós vamos precisar fazer essa restauração, então vai ser anotada em vermelho. Quando nós vamos precisar substituir a restauração que está fraturada, essa anotação também será de vermelho. Nós vamos precisar intervir. Continuando ainda em vermelho. Restaurações insatisfatórias. Olha lá, esteticamente. Vão ser anotadas em vermelho, porque vão precisar de ser substituídas. Em dentes que vão precisar de uma coroa, que é uma prótese fixa. Nesse exemplo, talvez vocês não viram, mas nós temos 2 provisórios. Então, isso aqui é só um provisório, vai precisar ser realizada a prótese fixa desses 2 dentes. Então, como vai ser procedimento a realizar, vai precisar de ser anotado na cor vermelha. Ainda em vermelho. Dentes que têm lesões cariosas ou não cariosas. Restaurações que vão ser feitas em dentes fraturados. Todas essas situações vão ser realizadas, então precisam ter a marcação em vermelho. Continuando ainda no vermelho. Dentes que precisam realizar um tratamento endodôntico. Então, precisa realizar o tratamento endodôntico, essa anotação vai ser em vermelho. Ou então, dente que já tem o tratamento endodôntico, mas está mal realizado, precisa ser refeito. Também, essas anotações, tudo que deverá ser realizado, elas serão anotadas em vermelho. Outras situações em vermelho. Uma prótese fixa insatisfatória, que precisa ser substituída. Então, vamos observar. Tem uma falha, tem falha. Então, vão precisar ser substituídas essas próteses fixas, estão desadaptadas, a marcação também é em vermelho. E agora,
Vimos aqui as situações, mas como nós vamos marcar no odontograma? Vamos passar para essas informações, então. O primeiro exemplo é esse da ausência dos dentes 12 e 22. A pessoa já chegou com essa situação. Como o paciente já chegou assim, a cor da marcação será verde. Agora vamos ver como que vai ficar no odontograma. Observem. Fazemos um X de verde em todas as faces correspondentes aos dentes 12 e 22. Então, esse X nessas faces do dente 12 e 22 indicam que a pessoa não tem esses dentes. E nessa outra situação, o paciente é desdentado total superior. Vamos observar então, não tem nenhum dente. Vocês poderiam fazer um X de verde em todos os dentes superiores, certo? Mas tem um jeito mais fácil. Observem. É só fazer um grande X de verde na arcada superior. Esse X aqui já vai indicar que a pessoa não tem nenhum dente superior. Olha essa outra situação. Muitos de vocês não entendem, mas aqui nós temos o implante dentário, que é nesse dente aqui, em substituição ao dente 45. Então, isso aí é um implante. Essa parte esbranquiçada aqui é a parte metálica que está intraóssea. E essa outra parte aqui é a coroa. Como esse dente já foi extraído, não tem a prótese, o implante e a prótese, mas não tem o dente. Então, nós vamos marcar um X de verde. Não tem o dente. Só que como nós temos um implante, para indicar que a pessoa tem um implante, nós vamos colocar uma letrinha I. Então, a gente observa aqui o X de verde, que esse dente não existe, mas a letrinha I falando que naquele lugar, em substituição a esse dente perdido, nós temos um implante. Nós ainda temos, na mesma radiografia, uma restauração na oclusal do dente 47. Como ela está satisfatória, nós vamos marcar aqui na cor verde, também lá no nosso odontograma. A gente tem uma tendência a marcar, fazer o desenho bem aproximado que está na boca do paciente, para ficar mais fácil. Muitas vezes os alunos pintam a face toda, às vezes é só uma carizinha pequenininha na fóssula. Então, precisamos de fazer a marcação bem parecida com o que está na boca do paciente. Essa outra foto mostra a ausência do dente 15, lá nas minhas setinhas. Então, a pessoa não tem o dente 15, tem o 14, o 16, não tem o 15. Que vocês já viram como marca no odontograma, o X de verde. Então, o X de verde está indicando que o dente 15 não tem, que a pessoa já chegou sem ele. E as restaurações insatisfatórias do 14 e do 16, agora nós vamos marcá-las lá no odontograma. Primeiro, dente 14. Marcadas as faces oclusal e distal em vermelho, porque precisa substituição. E depois o 16, que nós marcamos oclusal, mesial e palatina, que é o que está lá no nosso dente, lá clinicamente. Outro detalhe que pode nos ajudar no momento de fazermos o plano de tratamento, que o paciente não está com a gente, é colocarmos as iniciais daquela restauração das faces envolvidas, como MOP, é uma restauração que envolve mesial, oclusal e palatina no dente 16, e uma OD no dente 14, que envolve as faces oclusal e distal. Imaginem se em um dente tem mais de uma restauração para ser feita. No momento de escrever o plano de tratamento, como eu já falei, o paciente não está lá para você ficar olhando na boca dele a situação. Então, você não vai saber se aquele dente tem uma restauração, tem duas, você só pintou nas faces. E, sendo assim, você anotando,
fica mais fácil, principalmente se o dente tem mais de uma restauração. Fica mais fácil você fazer o seu plano de tratamento. Outra situação. Clinicamente, nós vemos uma lesão cariosa na face oclusal do dente 46, mostrada aqui com a setinha. E nas faces oclusal e vestibular do 47. E ainda aqui, a ausência do 48. Vejamos então a marcação no odontograma. Primeiro, o desenho na cor vermelha na face oclusal do dente 46. Como a cavidade está mais voltada para a distal, eu fiz um desenho aqui também mais voltado aqui para a distal. E ainda a oclusal e a vestibular do dente 47. Não esquecendo de anotar as faces. Dessa vez, eu separei por uma vírgula, ou se não, pode separar por uma barra. Isso aqui vai indicar que nesse dente nós temos duas restaurações independentes. Nós temos uma restauração na oclusal e outra na vestibular. Por isso eu pus a vírgula. Se eu escrevesse OV, sem separação, ia indicar que era uma restauração ocluso-vestibular. A cavidade emendada, uma cavidade só. Nesse caso, se você colocar uma vírgula ou colocar uma barra, vai indicar que tem uma restauração oclusal e depois tem outra vestibular independente. E o X de verde, que nós já vimos essa marcação do dente ausente 48. Outra situação que mostra os dentes 11 e 21 com fratura do ângulo mesial dos dois dentes. Vamos ver a marcação. Observem os desenhos nas faces vestibular, palatina e mesial, da mesma forma do dente 21. Não esquecendo também, para facilitar para vocês, anotarem as faces. Mesial, incisal, vestibular e palatina. Então, é importante para vocês, para facilitar no momento de escrever o plano de tratamento do seu paciente. Então, observe, o meu desenho foi até lá no ângulo do dente, porque atingiu o ângulo do dente. Então, nós vamos fazer o mais parecido que está lá, na situação clínica. Continuando com os exemplos, temos as situações mostradas nas imagens. Iniciamos fazendo o desenho nas faces do dente 16. Então, olha ali. Vocês viram que eu fiz dois desenhos na face oclusal? Vocês sabem que nós devemos preservar ao máximo possível as estruturas dentais, claro que sempre que possível. Por isso, eu fiz os dois desenhos separados. Nós não podemos esquecer de anotar as faces das restaurações, nesse caso, oclusal, vírgula ou barra e ocluso palatina, porque a gente está planejando fazer uma restauração nessa parte aqui na oclusal e depois uma separada ocluso palatina. Então, nesse caso, se nós colocarmos só dessa forma, nós não vamos saber que nós vamos fazer duas restaurações num dente só. Por isso a importância de fazer essa marcação e colocar as letras correspondentes das faces envolvidas. Na outra imagem, nós temos a lesão cariosa no dente 12 e aqui no dente 13, envolvendo no dente 12 as faces distal e a palatina. Então, olha lá, distal e a face palatina. Não fiz aqui até no ângulo, porque a classe 3, no caso desse dente, não envolve o ângulo. Então, deixei o ângulo livre. E também a marcação da mesial do dente 13. E no dente 12, nós podemos anotar que ela é uma cavidade disto-palatina. Sempre para facilitar no momento de escrever o plano de tratamento, porque o paciente não está e vocês não vão lembrar de todas as informações. Por isso, coloquem tudo que for possível, porque o paciente indo embora, vocês fazendo
o plano de tratamento, vocês vão lembrar dessas informações, porque vão estar todas escritas. Mais uma imagem que apresenta lesões no terço cervical dos 3 dentes, premolares e canino inferior, 43, 44 e 45. E aqui as marcações. Não marquem, não pintem a face toda. A maioria dos alunos pinta a face toda. A classe 5, ela não está no terço cervical do dente, então vamos anotar o mais parecido possível com a situação que mostra clinicamente. Então, nós vamos anotar só lá na região cervical, para ficar mais fácil de você entender, para poder escrever no seu plano de tratamento. Observamos agora outra situação, restaurações satisfatórias, ou que o paciente já chegou assim, ou se na sessão de adequação você fez o recontorno e o polimento e conseguiu um polimento desse nas restaurações. Indica que essas restaurações elas não serão substituídas. Então, nesse caso, a nossa marcação agora vai ser de verde, porque as restaurações vão permanecer. Olha lá, em verde, anotamos aqui o dente 24, OD, e o dente 25, MOD. Nesse caso, como as restaurações elas não serão substituídas, vocês não precisam escrever as iniciais das letrinhas, porque essa restauração está anotada em verde, quer dizer que ela vai permanecer. Nós anotamos quando nós fazemos o desenho em vermelho, que nós vamos precisar realizar aquele procedimento. Nesse caso, vocês não precisam escrever as faces que atingem a restauração, porque ela apenas está indicando que a pessoa tem uma restauração, mas pela marcação em verde, quer dizer que ela está satisfatória, não vai precisar ser substituída. Outro exemplo. Vejamos aqui o dente 36, ele tem uma restauração aqui, na oclusal. Mas vocês estão vendo que aqui ela tem uma parte fraturada. Nós vamos substituir toda essa restauração por causa dessa parte aqui, se o restante estiver bom? Então, nós precisamos pensar isso. Muitas vezes, nós não precisamos substituir completamente a restauração. Podemos fazer apenas um reparo onde ela está fraturada. Ou seja, essa parte satisfatória permanece e nós vamos fazer apenas uma restauraçãozinha aqui onde está o problema. Nesse caso, essa fratura. Então, nós vamos marcar dessa forma. Não vai ficar uma parte da restauração? Então, marcamos ela em verde. E aqui do ladinho, nós marcamos aqui em vermelho, que é onde nós vamos ter que fazer essa partezinha da restauração. Nesse caso, vai ser chamado, quando nós formos anotar, vou mostrar mais adiante para vocês no plano de tratamento, nós vamos anotar normalmente a classificação de Black, a face, e nós vamos indicar que ela é um reparo. Então, nós vamos escrever um tracinho, reparo, para indicar que essa restauração ela não foi toda feita, foi apenas uma partezinha, foi um reparo naquela restauração que está ali. Mas mais adiante, no plano de tratamento, vai ter isso aí para vocês verem como que a gente anota. Mais um caso. Pela radiografia, há indicação de tratamento endodôntico, mostrado aqui desse dente. E pela grande perda da estrutura dental, observem, praticamente toda a coroa do dente está fraturada, embora a raiz dê para ser aproveitada. Então, nós vamos precisar fazer uma prótese fixa, que é uma coroa para substituir essa parte perdida do dente. A marcação ficará assim. Nós vamos precisar fazer o tratamento endodôntico, então vai ser na cor vermelha. Então, nós vamos anotar dessa forma. Vamos preencher toda a raiz do dente na cor vermelha, indicando que precisará fazer o tratamento endodôntico. E ainda, todas as faces do dente pintadas também em vermelho, indicando que todas as faces serão restauradas. E ainda, nós vamos colocar as iniciais PF, de prótese fixa, para a gente saber que nesse dente, além do tratamento endodôntico,
vai necessitar fazer uma coroa, que é a prótese fixa envolvendo todas as faces do dente. Outra radiografia. Nesse caso, já mostra aqui um tratamento endodôntico. Estão observando aqui. Aqui é mais radiopaco, aqui é menos radiopaco. Para vocês que ainda não sabem, esse dente aqui tem uma restauração, ela é retida com um pino de fibra de vidro, que ele tem uma radiopacidade um pouco menor. E esse mais radiopaco aqui é o finalzinho do tratamento endodôntico. Então, para fazer esse tipo de restauração, nós vamos remover parte desse tratamento endodôntico aqui e vamos cimentar um pino, nesse caso aqui, de fibra de vidro. Então, mostrando que o tratamento endodôntico está satisfatório, então nós vamos pintar a raiz dessa vez, olha aqui, de verde, porque não vamos precisar de mexer nesse tratamento endodôntico, que ele está satisfatório. E ainda, pintar as faces que envolvem, eu coloquei aqui, talvez seria MOD, só pela radiografia não dá para a gente saber. Mas eu fiz uma marcação aqui de MOD para a gente supor que a restauração atingiria essas faces, então pintei. Repetindo mais uma vez, como nesse caso está tudo satisfatório, a restauração está satisfatória, não é preciso colocar a sigla das faces envolvidas, apenas quando nós vamos precisar fazer aquele procedimento para facilitar quando formos escrever o plano de tratamento. Quando está satisfatória, não precisamos escrever as faces do dente. Aqui, nós ainda damos para ver nessa radiografia que tem a ausência do dente 36. Então, vocês já sabem, nós marcamos com um X de verde lá, mostrando que o dente 36 está ausente. Se nos depararmos com a situação dessas, observem os terceiros molares, e o professor da área de cirurgia indicar a exodontia de todos os terceiros molares, nós vamos marcar simplesmente com um X de vermelho em todos eles. O que vai, se a gente observar aqui no odontograma, esse X de vermelho em todos os dentes indica que todos os 4 terceiros molares precisarão ser extraídos. Então, é essa marcação que nós vamos fazer. Deparando com uma fratura, observem, outra fratura longitudinal. Você observou clinicamente, radiograficamente, alguns casos, talvez até uma tomografia para avaliar essa fratura. Se realmente foi observado que esse dente está comprometido, não tem mais condição de ficar clinicamente, ele vai precisar de ser extraído. Então, a marcação, olha lá, o X de vermelho, que vai indicar com esse X na cor vermelha que esse dente precisa ser extraído. Eu ainda tenho um pequeno detalhe para mostrar para vocês, para não fazerem confusão na marcação do odontograma. Quando nós passamos um traço na linha média, nós observamos, claro, que o que está voltado para a linha média é a face mesial e o que está mais distante da linha média é a face distal. Até aí tudo certo. Se observarmos do lado palatino aqui dos dentes, o próprio desenho anatômico do dente aqui vai mostrar que o dente foi girado e a face mesial dele vai estar voltada lá para a distal e voltada aqui para a mesial vai estar a distal, certo? Olha lá o incisivo lateral. O ângulo distal dele é o mais arredondado e aqui ficou voltado para a mesial. Para não fazermos confusão, nós vamos esquecer isso aqui e vamos marcar como se fosse realmente o que tiver voltado para a mesial, para a linha média, vai ser a face mesial. O que estiver mais distante da linha média vai ser distal. Então, isso aqui é um detalhe muito importante. Vocês não esqueçam desse detalhe, porque senão, se você tiver uma restauração que aqui for a face
distal e você marcar para mesial, vai ficar uma confusão que você vai olhar o odontograma e não vai entender. Então, falando mais uma vez, não vamos olhar esse desenho aqui anatômico dos dentes. O que tiver voltado aqui para a linha média vai ser mesial. O que tiver longe da linha média vai ser distal. Esse detalhe é muito importante, não se esqueçam dele. Bom, foram muitos exemplos dados. Claro que não estão todos aqui. Depois de pronto o odontograma e conferido pelo professor, ao passar a limpo com as devidas cores, ele vai ficar com esse aspecto. Algumas coisas vermelhas, outras coisas verdes, alguns só com coisas vermelhas, outros só com coisas verdes. Claro que vai depender da situação daquele paciente. Lembrando que só depois que o professor conferir que você vai pintar o seu odontograma com essas cores. Antes ele vai estar todo a lápis e você vai escrever, aqui é verde, aqui é vermelho. E lembrando de colocar as faces que aquelas restaurações envolvem, para facilitar no momento de fazer o seu plano de tratamento. Feito o odontograma, aí sim é hora de passar para o plano de tratamento. Nessa fase, o paciente não está com você. Então, o paciente foi embora e você vai ficar lá fazendo o plano de tratamento. Por isso que eu dei ênfase para você colocar todas as anotações necessárias, porque aqui o paciente não está. Se você tiver alguma dúvida, vai ter que esperar o outro dia de atendimento para... eu não anotei esse dente aqui, eu não sei se é só uma restauração, não sei se são duas, não sei se é uma classe 3, não sei se é uma classe 4. Por isso que anotem todas as informações possíveis para não fazer confusão aqui no plano de tratamento. Então, nós não vamos escolher o que nós vamos fazer. Nós precisamos de ter também uma sequência lógica. A sequência lógica nossa é procedimentos de periodontia primeiro, depois exodontia, endodontia, aí que nós chegamos na dentística e, por último, prótese. Mas vocês se lembram que em alguns casos nós vamos precisar fazer adequação do meio e ela entra antes de todos os procedimentos, como eu falei para vocês. Nós não vamos deixar a pessoa com situação de dor, de cavidade aberta. Então, isso nós vamos fazer antes do nosso plano de tratamento, antes de iniciarmos esses procedimentos todos. Em se tratando, nós temos algumas situações que saem daquela regra, daquele padrão. Em se tratando de exodontia de terceiros molares, eles se encontram em uma situação mostrada, como nessa radiografia, que nós podemos observar aqui nos círculos, e não está causando dor nem desconforto, o paciente não reclama, apenas a gente vê que tem necessidade de fazer a exodontia deles, nós podemos deixar só para o final do tratamento, por ser uma cirurgia eletiva. Então, nesse caso, em relação àquela sequência, primeiro periodontia, depois cirurgia, quando nós deparamos com um caso assim que não está levando a um desconforto para o paciente, então nós podemos deixar esse tipo de cirurgia, que é chamada cirurgia eletiva, para o final do tratamento. Então, nós temos essa diferença aí em relação àquela sequência padrão. Chegamos na folha do plano de tratamento, no momento que o paciente não está com você. Então, você precisa de todas as informações para anotar aqui. De acordo com todos os procedimentos já realizados, nós também vamos colocar aqui. E os que vão ser realizados. Nós vamos escrever em sessões, também inicialmente a lápis, porque os professores das áreas vão conferir, a partir do momento que eles falarem tá tudo certo, pode passar limpo. Aí sim você vai passar a caneta. Então, vejamos. Primeira sessão. A, de anamnese. EF, de exame físico. EC, de exame clínico. Periograma. PFL, de profilaxia. THO, de técnica de higiene oral. Como eu falei para vocês,
naquela lista de procedimentos que tem lá nos box, vocês podem aproveitar os que tiverem sigla e escreverem. Nem todo mundo vai conseguir fazer todos esses procedimentos na primeira sessão. Claro que você vai anotar só o que você fez. Quem sabe deu tempo de fazer só anamnese, exame físico, exame clínico? Então, na primeira sessão, você anota só isso que deu tempo de fazer. Não esquecer, isso aqui é apenas um exemplo. Então, cada sessão vai ser de acordo com o que você vai fazer ou já fez. Na segunda sessão, eu coloquei as radiografias e os selamentos. Então, observem aqui, para ficar bem certinho, eu coloquei a sigla do selamento, que tem lá na nossa listinha dos procedimentos, que é SE, e coloquei aqui o número dos dentes, que eu queria fazer o selamento das cavidades, para ficar bem explicado. Na segunda sessão, eu consegui fazer só isso aí, então anotei só isso aí. Na terceira sessão, eu fiz os polimentos, restaurações que podiam ficar, também isso aqui é fictício, tá? Só para vocês verem. Então, PL é lá na nossa folhinha, lá é relativo a polimento. Então, para não precisar escrever polimento, eu escrevi PL, fica mais simples. Abri parêntese, coloquei o número dos dentes, que eu fiz o polimento, que são, lembrando, esse polimento é das restaurações que estavam satisfatórias com pequenos defeitos, pequenas desadaptações, que eu fiz o recontorno e o repolimento, e elas vão poder ficar, permanecer ainda na boca mais um tempo antes de necessitar uma substituição. E vamos supor que nesse dia, além desses polimentos, eu já consegui fazer o odontograma. Então, anotei que na minha terceira sessão, o polimento, os números dos dentes que eu fiz o polimento e o odontograma. A partir disso aqui, nós vamos respeitar aquela sequência das áreas, porque aqui o nosso selamento, o nosso polimento, que são adequações do meio, já ficaram incluídos antes do odontograma. A partir daqui, nós vamos respeitar aquela sequência em relação às áreas que nós vamos atuar. A primeira área, periodontia. Então, coloquei aqui quarta sessão, raspagem, coloquei aqui como sendo primeiro e segundo sextantes, né? Então, coloquei aí. E isso tudo também, cada professor da área vai falar, esse sextante aqui, você deixa uma sessão só para ele. Não, aqui dá para fazer 2. Cada caso é um caso. Por isso, nós vamos fazer tudo a lápis, depois que o professor tiver conferido que nós vamos passar limpo. Quinta sessão, coloquei uma exodontia aqui. Sempre que a gente coloca exodontia, na próxima sessão, nós precisamos escrever que nós vamos remover a sutura. Então, não podemos esquecer. Como esse procedimento é bem rápido, nós já podemos colocar um próximo procedimento junto desse aí. Então, no caso aqui, eu coloquei uma dentística. Observem como que eu marquei. Vamos lá mostrar tudo. 17 é o número do dente. RCF é a sigla de resina composta fotopolimerizável. É o material restaurador que nós vamos utilizar para fazer aquela restauração. O 2 em romano, vocês já sabem, é a classificação de Black, então é a classe 2. E essas siglas, essas letras que estão entre parênteses, são as faces envolvidas da restauração, que no caso aqui é uma mesial, oclusal e palatina. Com isso aqui, nós escrevemos que a restauração é no dente 17, nós vamos fazer uma resina, a classe é 2 e as faces são mesial, oclusal e palatina. Vocês não precisam escrever restauração de resina composta, fica muito grande. Então, isso aqui é uma forma que fica mais simplificado para vocês escreverem. Vocês podem fazer isso em todas as restaurações. Fica mais simples, tanto aqui, vocês vão ver como lá na folhinha do tratamento realizado. Outra seção, coloquei mais uma restauração aqui, uma dentística. Olha lá, 47 o número do dente, RCF é a resina, é o material que eu vou utilizar. O 1 em romano é porque é classe 1. Agora, olha o detalhe,
Vocês viram que eu coloquei aqui oclusal entre parênteses e depois separado vestibular entre parênteses? Isso aqui quer dizer que são duas restaurações no mesmo dente. Se eu colocar OV, vai dizer que é só uma, né? Da mesma forma, eu só coloquei assim porque quando eu fui fazer lá o odontograma, eu já escrevi O, V, que eu sabia que iam ser duas restaurações separadas. Então, da mesma forma que lá foi para me ajudar. Chegou aqui no plano de tratamento, eu vou escrever ou separado por uma barra, ou em parênteses separados, aqui para dar a entender que são duas restaurações no mesmo dente. Então, nós precisamos de observar isso aí. Mais uma seção, outra restauração, né? Da mesma forma, o número do dente, o material que é utilizado, resina composta, a classificação de Black é classe 1, oclusal, e aqui vocês lembram lá atrás que eu falei? Reparo. Isso aqui está falando que uma parte da restauração que a pessoa chegou com ela vai ser aproveitada e apenas uma pequena parte vai ser restaurada, que é o reparo. Então, nós colocamos da mesma forma o número do dente, o material restaurador, a classificação de Black, a face que acontece, a única coisa que nós vamos fazer a mais é escrever que é um reparo, para saber que é só um pedacinho da restauração que nós vamos fazer. Vamos supor que nós terminamos as restaurações. Então, na outra sessão, nós vamos escrever o polimento, vamos escrever o número dos dentes, no caso aqui que eu dei o exemplo, 17, 47 e 36, são dessas restaurações que você fez, porque as outras que a pessoa já chegou, que estavam boas, elas já foram polidas lá na sessão de adequação, antes do odontograma. Então, esse polimento aqui é das restaurações que você fez. E aí, então, nós vamos fazer uma profilaxia e o ATF, que vocês talvez não saibam, quer dizer aplicação tópica de flúor. Então, tem tudo isso lá na nossa ficha, com seus determinados siglas e códigos. Então, nós vamos colocar isso aqui. Imaginando que o nosso paciente tem alguma cirurgia eletiva, como aquela dos terceiros molares, nós podemos colocar aqui, olha aí, né? Então, terminamos o tratamento, podemos dar sequência àquela cirurgia eletiva, que eu coloquei o exemplo aqui, o dente 18 e 48. E claro que não termina aqui. Sempre que nós fazemos a exodontia, na outra sessão nós temos lá a remoção de sutura. Então, não esquecer, fez a exodontia, precisamos de programar a remoção da sutura na outra sessão. Conferido? Os professores conferiram? Pode passar limpo. Então, cada professor, olha aqui, escrevi aqui Moema, Mário Serra, que seria o professor da cirurgia, e eu aqui como a parte de dentística. Então, cada professor, na sua devida área, vai assinar. E para ficar tudo certo aqui no nosso plano de tratamento. Então, é necessário também essas assinaturas nos respectivos procedimentos pelos professores. Na parte de baixo dessa mesma folha do plano de tratamento, nós temos o termo de consentimento. Outro que muitos alunos esquecem, mas eu sei que vocês não vão esquecer. Tem que estar completo. Olha aqui. O nome do paciente completo, você vai escrever com a letra bonitinha. O aluno que atende também vai assinar, colocar o nome do aluno que atende. Nós vamos pedir para o nosso paciente assinar. E depois, um dos professores que assinou lá no plano de tratamento vai assinar e colocar data. Isso aqui, sim, está fechado o nosso plano de tratamento com termo de consentimento pelo paciente. Vamos voltar para a nossa anotação dos procedimentos, da mesma forma que eu mostrei antes. Então, nós estamos lá.
Por exemplo, numa sessão eu fiz o odontograma e o plano de tratamento não tem código, o código do odontograma 201. E aí, assinatura. Deixei para colocar a assinatura agora, porque como a gente já tinha anotado aqui o selamento e o polimento, como todos sou eu que assino, então eu já deixei ali na diagonal ali, eu já assinei todos esses procedimentos. Vamos supor que em outra sessão seria a raspagem. Então lá, professor assina. Uma restauração, depois da raspagem foi feita. Então, da mesma forma que nós escrevemos lá no nosso plano de tratamento, então aqui a coluna, dente. Vamos lá, colocamos o número do dente. O procedimento, não precisa escrever restauração em resina composta fotopolimerizável. Até você falar isso, você já escreveu isso aqui, já está tudo assinado. Então, vamos colocar a sigla. Resina composta foto, RCF. Um romano de classe 1, face oclusal, e você fez um reparo. Aqui está o código. Mais outro. Vamos supor que deu tempo de fazer outro dente no mesmo dia. Então, olha lá, em outra linha está o número do dente, o material restaurador, que foi resina, também classe 1, e é o caso daquela que nós fizemos duas restaurações, uma na oclusal e uma na vestibular no mesmo dente. Como as cavidades são independentes, então nós vamos escrever aqui o número do código, entre parênteses 2, para indicar que foram duas restaurações. Da mesma forma, aluno assina, o aluno que operou de maneira clara, nítida, sem rubricar, paciente assina, professor orientador assina. Então, isso aqui vai indicar que nós fizemos duas restaurações, ou pode pôr o código duas vezes, não tem problema. Aqui, mostrando em outra sessão, polimento desses dois dentes, como os dentes foram poucos, cabia aqui na coluna dos dentes. Se forem muitos dentes, nós podemos fazer desse jeito que eu tinha mostrado para vocês, lá na adequação. Podemos escrever polimento e colocar o número dos dentes entre parênteses, não tem problema. Como aqui eram só dois dentes, eu coloquei na coluna mesmo relacionando o número dos dentes. Pus o polimento, coloquei a profilaxia, os dois números de código. E tudo de novo, aluno, paciente e professor assinando. Imaginando que ali nós finalizamos o tratamento. Então, olha lá, tratamento concluído. E nós temos um código também para tratamento concluído. Então, nós não podemos esquecer, deixar a nossa ficha prontinha. Tudo a caneta, letra legível, todas as assinaturas necessárias. No começo, vai ser mais demorado, porque vocês viram que é muito detalhe a se observar. Mas com a prática, vocês vão ver que tudo vai agilizando. Mas se vocês observarem todos esses detalhes que eu falei, eu tentei dar o máximo possível de exemplos. Então, vai facilitar um pouquinho a mais. Por isso eu disse, desde o início, assistam quantas vezes quiserem essa aula com esses dados, porque são muitas informações. É igual quando eu falo para vocês lá na Dentística 1, naquela aula de nomenclatura, eu falo, gente, hoje vocês vão receber muitas informações. Isso aqui, vocês vão seguir o curso todo. A mesma forma eu falo aqui agora para vocês, na aula do odontograma. São muitas informações e vocês precisam saber isso tudo aqui, porque dali a pouco vocês vão estar na clínica fazendo isso aqui. E se vocês não fizerem isso aqui direito, esse nosso prontuário vai ser um documento incompleto. E ele precisa de estar completo com todas as informações e todas as assinaturas necessárias. Cada dente, vocês estão observando aqui agora que o que estava em vermelho antes está tudo em azul. Cada dente que vocês vão realizando algum procedimento, vocês já pintam de cor azul em cima de onde estava em vermelho, para você ver no odontograma a evolução do seu tratamento. Então,
Cada restauração, cada extração, cada tratamento endodôntico que você fizer, vai passando o azul por cima do vermelho. Então, de repente, você olha na imagem do odontograma, nossa, falta pouquinha coisa. Então, você já fica sabendo. No final do seu tratamento, então vai estar dessa forma. As marcações em verde, que são aquelas situações que a pessoa já chegou, que não foram mexidas, que não foram alteradas, e tudo que está em azul foram as coisas que você fez, e agora está mostrando aqui que esse tratamento está concluído. Assim, fica mais fácil de você visualizar o que você já fez e o que ainda falta para fazer. Então, não se esqueçam de cada procedimento que fizerem, pintarem na cor azul. Apesar de tantas informações nessa aula, espero ter conseguido passar para vocês da forma mais simples possível, mostrando o máximo de situações para a simulação de um odontograma e de um plano de ensino. Então, aqui, como nós estamos ao final, vamos à retomada dos conteúdos, que era saber realizar o diagnóstico e planejamento em dentística, realizar o preenchimento correto do odontograma, visando atendimento clínico, confidencialidade das informações a ele confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. Então, o conteúdo dessa aula era esse extenso. Assistam a aula quantas vezes quiserem. Façam anotações para vocês familiarizarem com todos esses detalhes. Não se esqueçam que a ficha clínica é um documento que deve conter informações corretas, escritas à caneta e com as devidas assinaturas para ter validade. Aproveitem o máximo possível essas informações que vocês vão utilizarem durante muito tempo essas informações. Então, era só isso. Até mais.